Nova pesquisa Ibope mostra Celso Russomano, do PRB, à frente da corrida pela Prefeitura de São Paulo. Ele subiu 3 pontos, mas ainda pode ficar fora da disputa porque foi condenado na Justiça Federal por desvio de dinheiro e recorre no STF. Os outros principais adversários mantiveram os números da pesquisa anterior de junho. A margem de erro é de 4 pontos. Os números foram apresentados na sede do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo, que encomendou a pesquisa. De acordo com o Ibope, a sondagem estimulada, em que é mostrada uma lista com todos os candidatos, aponta que entre os principais, Celso Russomano, do PRB, subiu 3 pontos e lidera com 29% dos votos. Marta Suplicy, do PMDB, que deve oficializar a candidatura este fim de semana, manteve os 10%. Luísa Erundina, do PSOL, continua com 8%. Fernando Haddad, do PT, segue com 7%. João Dória, do PSDB, subiu de 6% para 7%. Andréa Matarazzo, que deixou a disputa para ser vice de Marta, aparece com 5%. Na época da pesquisa, ele ainda era pré-candidato. Pastor Marco Feliciano, do PSC, tem 3%. Ele desistiu da candidatura. Delegado Olim, do PP, 2%. E Levi Fidelix, do PRTB, também tem 2% dos votos. Brancos e nulos somam 18%. Não sabem ou não opinaram, 4%. O Ibope também pesquisou a intenção espontânea de voto. Nesse cenário, Russomano é mencionado por 10% das pessoas, Fernando Haddad por 5% e João Dória 3%. Marta e Erundina 2% cada. Brancos e nulos somam 27%. 43% ainda não se decidiram. O atual prefeito continua tendo o maior índice de rejeição. 43% dos entrevistados não votariam em Fernando Haddad. Marta Suplicy fica em segundo, com 36%. De acordo com o Ibope, os números certamente vão mudar com o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que só começa no próximo dia 26 de agosto. Este ano, segundo resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o período do horário político vai ser menor. Vai durar 35 dias e não mais 45, como na eleição passada. O programa eleitoral, ele conta com uma certa rejeição de parte dos eleitores e desinteresse de muitos eleitores. A televisão às vezes fica ligada, mas ele fica desatento esperando a programação seguinte. Agora, com o spot inserido na programação normal, esse eleitor é impactado, né, de uma maneira muito mais consistente. O Ibope também fez uma simulação sem Celso Russomano, condenado pela Justiça Federal por desvio de dinheiro em 2014. Ele é acusado de pagar com verba da Câmara dos Deputados uma funcionária que trabalhava na empresa dele em São Paulo. Russomano recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que deve decidir na semana que vem. Nesse quadro, segundo o Ibope, Marta Suplicy lidera com 18%, seguida por Luísa Erundina, Fernando Haddad e João Dória. Apesar disso, Russomano venceria os principais adversários em um eventual segundo turno. A diferença seria menor diante de Marta Suplicy, seguido por Erundina, Dória e Haddad. O levantamento ouviu 602 eleitores entre os dias 23 e 26 deste mês em todas as regiões da cidade e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Um dos muitos chavões da política é que pesquisa é a foto de um momento. Não se sabe o que virá pela frente. Viradas não detectadas antes pela pesquisa já aconteceram várias vezes. Em 1989, por exemplo, Fernando Collor tinha 17%, 5 meses antes da eleição. Em maio de 94, Lula tinha 42%. Fernando Henrique tinha minguados 16%. Ganhou ainda no primeiro turno. Em abril de 2010, Serra tinha 38% e Dilma 28%. Além desse histórico, é preciso perceber que uma pesquisa como essa que nós vimos, que tem margem de erro de 4 pontos percentuais, esconde que o candidato que tem 2% da preferência pode estar empatado com o que tem 10%. Para encerrar com mais um chavão, política é que nem nuvem. Quando se olha, se vê uma coisa. Quando se olha de novo, já é outra coisa.